Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rafaela Farfã, sou da sala Corrida, primeiro ano do Colégio Embraer, e eu vou explicar um pouco sobre o Teorema de Tales. Primeiramente, a gente tem que saber o que é Teorema de Tales. Então a definição é: feixes de retas paralelas cortadas ou intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. A tradução disso são retas paralelas que são cortadas por segmentos de retas transversais. A gente vai entender melhor com os exemplos. Então, sempre quando a gente for resolver um exercício de teorema de Tales, tem que montar uma equação. E para montar essa equação, a gente primeiro tem que entender que as retas transversais são proporcionais. Isso quer dizer que elas são iguais. Por isso, a gente usa o sinal de igual nas equações. Então, exemplo 1. A gente tem a reta T e a reta S, que são retas transversais, certo? Elas estão, geralmente nos exercícios vão aparecer assim: as retas transversais de uma cor e as retas paralelas de outras. Aqui no caso, as retas paralelas são as pretas. Então a gente vai pegar para montar a equação 2x menos 3 sobre x mais 2, que é a reta T, igual a 5 sobre 6, que é a reta S. Então é basicamente a reta T, que é igual a reta S. E se você entender isso e você sabe fazer a equação, qualquer exercício de teorema de Tales vai ser super fácil. Então, o segundo exemplo, para ficar mais fácil de entender. Aqui a gente tem também duas retas transversais, e então a gente vai pegar 4x mais 8 sobre 4x menos 8, que é igual a outra reta, que seria 4x mais 20 sobre 4x. E formando uma equação, você resolve, certo? O resultado vai ser 10. Então, é bem simples. Se você entende proporção e você sabe fazer equação, com certeza o Teorema de Tales você vai tirar de letra. Espero que você tenha entendido, e é basicamente isso. Faça exercícios, que Teorema de Tales, como qualquer outra coisa na matemática, é basicamente prática. Então é isso, até mais. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Rafaela Kobayashi e eu sou do primeiro ano da Embraer. E hoje nós iremos falar sobre o Teorema de Pitágoras, que é uma relação existente apenas nos triângulos retângulos. Vale lembrar que esse triângulo possui um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. O triângulo retângulo é composto por 3 elementos, 2 catetos e a hipotenusa. Mas, o que é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado desse triângulo retângulo, e para achar ela, apenas olhe para o ângulo reto e trace uma seta apontando para o seu oposto. O teorema diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Vamos exemplificar por meio desse triângulo com catetos A e B e sua hipotenusa C. Seguindo o teorema, temos a fórmula a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. E vamos para um exercício que caiu na prova do Embraer do ano passado. Na figura, com dimensões especificadas em metros, o jardim representado pelo quadrilátero ABCD foi dividido em 2 canteiros, 1 e 2, pelo segmento KC. Sabendo-se que o triângulo KBC é retângulo, a área do canteiro 2 é igual a 108 metros quadrados, B, 88 metros quadrados, C, 72 metros quadrados e D, 54 metros quadrados. Analisando o exercício, é possível perceber que o canteiro 1 é totalmente inútil para a resolução dele. E como o exercício nos falou que o triângulo é retângulo e tem 2 lados com valores numéricos, é possível aplicar Pitágoras. Jogando os números para a fórmula, fica x ao quadrado mais 9 ao quadrado igual a 15 ao quadrado. Tenham cuidado com os elementos, ou seja, se o número é cateto ou hipotenusa, pois é possível haver confusão e deixar a conta como 9 ao quadrado mais 15 ao quadrado igual a x ao quadrado. E isso está errado. Elevando ao quadrado os números, fica x ao quadrado mais 81 igual a 225. Eu vou utilizar o método mais comum de resolver uma equação, então eu vou passar o 81 para o outro lado. E vai ficar x ao quadrado é igual a 225 menos 81. Após fazer a subtração, vamos ficar com x ao quadrado é igual a 144. X vai ser igual a raiz de 144. Resolvendo essa raiz quadrada, temos que x é igual a 12. Porém, o exercício não pede a medida do lado do triângulo, e sim a sua área.
Então vamos aplicar a fórmula da área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Virando o triângulo de cabeça para baixo, é possível ver que sua base é 9 e a altura 12. Aplicando a fórmula fica 9 vezes 12 dividido por 2. Simplificando o 12 pelo 2, vai ficar 9 vezes 6, que dá 54 metros quadrados, ou seja, a letra D. Esse foi o resumão de Pitágoras, espero que tenha gostado e bons estudos. Oi, gente! Meu nome é Bárbara, eu sou do terceiro ano no Colégio Embraer, na turma Cali, e a aula que eu vou dar hoje para vocês é de razões trigonométricas. No estudo das razões trigonométricas, a gente lida bastante com o triângulo retângulo. Como vocês já devem saber, é aquele triângulo que parece um retângulo cortado no meio e tem o ângulo reto, que é aquele quadradinho que significa 90 graus. Para a gente entender as razões trigonométricas, a gente tem que ter o conhecimento que esse lado maior do triângulo, que é oposto, uma forma de você descobrir é o oposto ao ângulo de 90 graus, se você traçar uma linha, vai dar em um lado. Esse lado se chama hipotenusa, que é também o maior lado do triângulo. Os dois outros lados se chamam cateto. E dependendo do ângulo que a gente dá para inclinação, vai ser cateto oposto ou cateto adjacente. Vamos supor que a gente faz um ângulo aqui em cima. Vamos chamar esse ângulo de ângulo alfa. O cateto que ficar ao lado desse ângulo vai se chamar cateto adjacente. E o cateto que sobrar, ou que também se você traçar uma linha vai ficar oposto, se chama cateto oposto. Ou também a gente pode fazer do lado aqui de baixo. Vamos fazer um ângulo aqui que se chama ângulo beta. O cateto que ficar do lado se chama cateto adjacente e o que ficar oposto, cateto oposto. Então, o que são as razões trigonométricas? São basicamente uma relação entre esses nomes que eu disse. A gente tem o seno, o cosseno e a tangente. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E tudo vai depender do ângulo que a gente está tratando. Uma forma da gente lembrar essas ações trigonométricas é o cocatua, que o có significa o seno, que é o cateto oposto, CO, sobre a hipotenusa. O K significa o cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o TOA, T de tangente ou de oposto, A de adjacente. Tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Uma coisa bastante interessante também da gente lembrar são os ângulos notáveis. Na maioria dos exercícios eles caem, porque se o exercício não dá, você tem que ter isso previamente definido, que a gente estuda o seno, cosseno e tangente dos ângulos 30, 45 e 60 graus. Uma forma da gente lembrar e fazer essa tabela é cantar uma música, que é assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aí quando a gente precisar saber o ângulo, por exemplo, cosseno de 45 graus, a gente olha na tabelinha que a gente fez com a música e a gente vai ver que é raiz de 2 sobre 2. Ou você pode decorar também. Tá bom, mas como que a gente vai aplicar todos esses conhecimentos? Vamos supor que a gente tem um triângulo e o ângulo que a gente está tratando é o ângulo de baixo e ele vai medir 45 graus. A gente quer descobrir o ângulo oposto a ele, o cateto oposto a ele. E a gente sabe que a hipotenusa vale 6. Então, é só você lembrar da fórmula, seno é igual cateto oposto sobre a hipotenusa, e aí você substitui. O seno de 45 graus, como a gente fez na tabela, é raiz de 2 sobre 2. O cateto oposto a gente não sabe, e a hipotenusa vale 6. Quando você resolver a equação, você vai chegar à conclusão de que o cateto oposto é 3 raiz de 2. Um tipo de exercício bastante comum na prova da Embraer é o de um prédio, em que a gente tem
a sombra que ele faz e uma inclinação. Geralmente essa inclinação é a hipotenusa e o ângulo fica na parte de baixo. E então a sombra seria o cateto adjacente. Se o ângulo estiver na parte de baixo, é bastante simples, é só você considerar que essa parte de fora cria um triângulo retângulo e você resolve da mesma forma com as razões trigonométricas. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que eu tenha ajudado. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Meu Instagram é @parvipeira. Tchau!